graças a Deus, estamos todos aqui. Temos irmãos que desde o ano passado não vejo, uma saudade, né? E os irmãos que a gente viu na passagem do ano, glória a Deus. Quem viajou voltou bem? Glória a Deus, né? Que bom, gente. E quem não viajou, está bem também? Porque às vezes a gente não viaja, fica tristinho, fica triste não, né? Jesus está com a gente, amém? Então nós vamos meditar na palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra bem prática, que tem a ver com uma das nossas estratégias da igreja, que é o nosso grupo de discipulado, que carinhosamente eu chamo de grudes, porque tem um negócio de grudar mesmo, né? Que a gente precisa grudar em Jesus, grudar um no outro. E nós vamos conversar sobre discipulado e perseverança. E esse ano nós estamos com esse tema geral na vida da igreja, que tudo se faz novo. E nós precisamos renovar, ajustar os nossos grupos de discipulado. Você que ainda não faz parte, um dos meus propósitos hoje de falar sobre isso é que você venha fazer parte, você entenda, tenha esse entendimento do porquê, como funciona, né? E tudo na base da palavra de Deus. Uma das coisas que eu acho que a gente pode começar a nossa mensagem hoje é a seguinte: tudo que a gente faz e a gente continua fazendo, a gente vai aperfeiçoando, não é verdade, gente? Por exemplo, eu toco violão, eu comecei a aprender violão com 14 anos de idade. Tem 40 anos que eu toco violão, né? Só o violão. Quando eu tinha lá meus 16 anos, o meu professor, ele só me deu o básico no violão, e naquele tempo eu tinha umas revistinhas, tipo assim, você canta o sucesso e tal, né? E aí, eu comprava essas revistinhas e tinha uns acordes que dava cãibra no dedo, sabe? Você fazia um dedo bem longe do outro, mas doía aquele trem, gente. Doía demais, demais, demais. Mas eu fazia. E aí, com o tempo, eu fui aperfeiçoando isso, né? E hoje me ajuda demais. Então, todo dia eu estudava um pouquinho, eu fazia um pouquinho. Até hoje eu estudo violão. Hoje eu já estudo mais na área ali do jazz. Então, quando eu estou no meu louvor pessoal com Deus, eu uso o violão, mas eu já faço uns outros arranjos que a gente não canta aqui. Uns arranjos diferentes para o meu louvor com Deus, que é a base do jazz, do violão ensolado, né? E eu até hoje estudo para tocar violão para Deus. Então, conforme a gente vai fazendo mais, a gente vai se aperfeiçoando, amém, gente? Né? Então, com 40 anos, eu precisava estudar violão ainda? Precisava. Né? Precisava. E é assim a vida. Tudo na vida que a gente vai fazendo, a gente vai aperfeiçoando. Tem que ter perseverança. Se não tiver perseverança, não chega longe. Então eu queria conversar com vocês sobre essa perseverança no discipulado. E nós vamos começar conversando sobre o que não é um grupo de discipulado, pelo menos aqui entre nós, tá? Então, o que não é, gente? O que não é? Culto nos lares. Nada contra. Nós usamos culto nos lares aqui décadas atrás, e era uma bênção na vida da igreja, não era, gente? Que bênção, né? E lá o pastor, tem esse nome culto nos lares, porque fazia literalmente um culto, como a gente faz no domingo, fazia na casa de alguns irmãos. Os irmãos às vezes pediam, pastor, faz um culto lá. Aí chamavam os vizinhos, não era assim, gente? Então, culto nos lares, sempre foi uma bênção. Se ainda hoje, algum dia, a gente for fazer algum culto no lar, vai ser uma bênção.
né? Mas o grupo de discipulado nosso não é um culto no lar. É diferente, tá bom? É um grupo mais de convivência cristã. Um grupo mais onde todo mundo participa. Então, um grupo menor, com menos pessoas. Tem umas 10, 15 pessoas, até 10, 12 está bom, né? Porque todo mundo participa do crescimento do grupo. O que mais não é? Não é o que, gente? Um grupo de estudo bíblico. Olha, existem vários grupos de estudo bíblico que são também uma bênção, né? Mas os nossos grupos de discipulado, eles não são com a finalidade de estudo bíblico, por incrível que pareça. Como nós ficamos muito tempo sem escola dominical, a gente tem essa tendência de querer substituir, né? Mas o grupo de discipulado, ele não pode substituir a escola dominical. A escola dominical, ela é um lugar próprio para o estudo, né? Então, para você aprender mais da palavra de Deus e tanto, é a escola dominical mesmo. Aí ela é voltada para o estudo. O grupo de discipulado, não. Ele tem estudo, né, gente? Mas não é o principal, o carro-chefe, não é. No grupo do discipulado. Então, ele não veio substituir a escola dominical. Um parênteses, nós estamos sonhando com uma escola dominical forte. Já tivemos 2 experiências fantásticas esse ano. Eu dirigi um grupo, uma classe, sobre oração, que é muito importante esse tema, né? E foi uma bênção. Os irmãos que participaram concordam? Foi bênção? Até hoje eu lembro, Vinícius, você e o seu Vasco até hoje ainda oram juntos todos os dias, não é? Fruto da escola dominical, gente. Olha que bênção, né? Bênção demais. E a gente está tendo agora, escola dominical, teologia para todos. Que bênção está sendo. Está sendo bênção ou não, gente? Demais, demais. Olha, louvado seja Deus. E é um dever para todos nós estudarmos a palavra de Deus. E nós sonhamos que em breve a gente tenha uma escola dominical forte. Quem sabe 2 turmas, lá para frente 3. E aí Deus vai mostrando a direção dele. Amém, gente? Amém, Jefferson? Amém, Paulo? É isso, né? Wellington, não é isso? Manuel? Amém? Glória a Deus, né? Esse é o nosso sonho, mas o grupo de discipulado não é um grupo de estudo bíblico. O que mais não é? Não é um grupo de oração e intercessão e também não é um encontro entre amigos. Agora, quem participa hoje dos grupos de discipulado está achando até estranho. Mas pastor, lá a gente estuda a Bíblia. Não estuda, gente? Estuda a Bíblia. A gente ora. E o pastor até sempre enfatiza, tem que orar mais. Não é assim, gente? Ora. E a gente faz amizade, a gente ama estar com os irmãos no nosso grupo. Não é verdade, gente? Então, é uma bênção. Tudo isso tem. Mas nada disso sozinho é o principal motivo do nosso encontro. O principal motivo de um grupo de discipulado existir é a presença de Jesus. Como agora no nosso culto. É Jesus presente aqui que nos motiva a estar aqui. Amém, gente? É isso que a gente precisa entender. E lá no grupo de discipulado, nós vamos ter essas práticas de estudar a Bíblia, de orar. Orar tem que ser muito mais que uma intercessão, né? Que é interceder por pedido de oração. Oração é muito rico para a gente só pedir por problema, né? Nós precisamos aprender mais a orar. Isso é importantíssimo, né? E a fazer amizade, aceitar o outro do jeito que Jesus o fez e ver as transformações que Jesus faz na minha vida e na vida do irmão. Tudo isso é maravilhoso, né? Mas não é nem um grupo de intercessão e nem um encontro de amigos.
Então nós vamos ver o que é um grupo de discipulados. O que é? Como funcionar, né? E a base bíblica, gente, está lá no livro de Atos. Vamos abrir ali Atos, capítulo 2, de 42 a 47. É um texto bem conhecido. Um dos livros que eu ganhei aqui da igreja, eu agora esqueci o livro lá, que o Hernandes Dias Lopes, você falou que... Qual que é o nome do livro lá, você lembra? Você não esqueceu? Mas esse autor é Ed, né? Ed, deve ser, porque é em inglês, né? Alguma coisa assim. Ele fala que o livro de Atos é um livro de prática de uma igreja. Então a gente precisa prestar bastante atenção em Atos. Capítulo 2, do 42 ao 47. Todos acharam? Vamos lá então. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, só esse primeiro versículo, você já vê que tem dois blocos aqui, ó, de perseverança. Doutrina dos apóstolos e comunhão, partir do pão e orações. Olha como é colocado, né? Interessante. 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse verso 46 eu acho tão rico, gente. Alegria e singeleza, simplicidade, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, gente, que texto maravilhoso, que texto rico da palavra de Deus. Então nós podemos aprender algumas coisas aqui que são muito importantes. O termo aqui principal é perseveravam. Perseveravam. Ele fala no 42 e ele fala no 46. Está enfatizando a perseverança. Um grupo de discipulado, gente, na nossa igreja, precisa ser um grupo onde a gente tem perseverança. Trabalhar a nossa perseverança. Para você não desistir. Não desistir da fé. Não desistir da sua família. Não desistir de andar com Jesus. Porque, meus irmãos, nós enfrentamos tantas tribulações nessa vida. Não é verdade, gente? Então nós precisamos aprender essa perseverança que vem com essa convivência com os irmãos. Quanto mais eu convivo com os irmãos, mais eu tenho perseverança. É uma convivência que deve gerar em nós essa perseverança que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Por falar em perseverança, não desmarca Atos, mas abre lá em Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. Ele vem logo depois de Atos. Olha só, gente, o que eu encontrei aqui. Tem algo mais do que o discipulado que gera perseverança em nós. E eu garanto que acontece com você.
Todo mundo achou? Romanos 5, 3 até o 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos no que, gente? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha, você talvez não faça parte de um grupo de discipulado, um grupo de convivência cristã, onde você pode ter mais perseverança, mas mesmo assim, Deus sempre vai prover para nós uma tribulação, que palavra dura, né? Difícil, mas uma tribulação que produz em nós uma perseverança. Aqui eu quero mostrar para você os caminhos da perseverança. A tribulação é o caminho certo. Mas dia ou menos dia a gente sempre tem uma ou outra tribulação na vida. Não é assim, gente? Como nós temos lutas nesse mundo, não é? Mas quando a gente enfrenta uma luta, essa é a graça. Deus produz em nós perseverança. Mas se você estiver sozinho, se você não caminhar mais de perto com os irmãos em Cristo, você vai ter menos força para ter essa perseverança. Vai ficar mais difícil. Então, se você estiver em lutas, em tribulações, mas com um grupo de cristãos, um grupo mais próximo aqui de você, o que vai acontecer? Você vai ter uma ajuda, um apoio, alguém que vai caminhar lado a lado com você, e na tribulação você vai ter mais facilmente gerada essa perseverança. Amém, meus irmãos? Olha como isso é importante, né? A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Então, gente, no nosso grupo de discipulado, nós também temos perseverança, e por isso nós temos experiência. Como é importante ter experiência com Deus, ter experiência na fé, ter experiência com a igreja, é importantíssimo. E quando temos mais e mais experiências assim, o que aumenta em nós? Esperança. Gente, para viver nesse mundo caótico que nós vivemos, só tendo a esperança em Cristo Jesus. E nós podemos ter isso em nossas vidas, né? Por meio dos grupos de discipulado. Então a base toda, voltando ali para Atos, está nessa perseverança. Temos 3 perguntas para fazer para o texto, gente. Olha só que facinho. Com qual frequência eles perseveravam unânimes? Com qual frequência? O texto mostra lá. Diariamente. Diariamente. É um outro mundo, né, gente? Tão diferente do nosso. E, de fato, olha só. Eles se reuniam diariamente no templo, que não era cristão, não era um templo deles, era templo ali dos fariseus, dos judeus, e de casa em casa, né? Diariamente. Qual a nossa frequência de estar junto com o povo de Deus? Dominicalmente. Alguns irmãos, mensalmente, que só vêm um culto de Santa Ceia. Não é verdade, gente? Quanto menos você convive com o povo de Deus, mais difícil é a sua tribulação. Mais difícil perseverar, mais difícil a experiência com Deus, mais difícil ter esperança. Quanto mais você convive com Deus, com o povo de Deus, mais você vai ter experiência e esperança.
Se você faz parte de um grupo de discipulado hoje, você já dobra isso, né? Ao invés de dominicalmente, uma vez por semana, são 2 vezes na semana, já é o dobro, gente. Mas você concorda comigo que é muito aquém da frequência que eles faziam naquele tempo? Ainda não é o ideal, mas já ajuda um pouco mais a gente. Quem sabe um dia Deus nos conceda a graça dessa frequência diária. Eu te dou certeza de uma coisa: quando Cristo voltar e quando estivermos com Ele, estaremos para sempre na sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Onde eles perseveravam, gente? No templo e de casa em casa, certo? E quais são os resultados? Que resultados a gente vê aqui em toda essa frequência que eles tinham? A gente encontra os resultados nos versículos 43 até o 47. 43. Temor em cada alma, prodígios e sinais eram feitos. No verso 44, eles tinham tudo em comum, né? Todos que criam tinham tudo em comum, eles tinham uma verdadeira comunhão, né? 45, vendiam suas propriedades e davam o produto para alguém que mais tinha necessidade. Então, gente, o que acontecia aqui? Eles supriam a necessidade um do outro conforme a necessidade. Não tinha aquele melindre. Não, mas vamos ajudar, eu que tinha que ajudar. Eles deixavam quem tinha mais cuidar de quem tinha menos. Quem tinha menos se deixava cuidar. Quem tinha mais cuidava, né? Como que eram as refeições dele, gente? Com alegria e singeleza. Nos grupos de discipulado, isso é em todo o Brasil, em todas as EPIs, né? Sempre come alguma coisa depois e a gente sempre tem grande alegria. Gente, não é a comida complicada, não é a comida mais elaborada, mais cara. É porque nós estamos juntos que tem alegria de comer. Pode ser bolacha, água e sal com tangue. Se a gente está junto, Jesus está com a gente tem que ter alegria e singeleza no coração para comer juntos. Amém, gente? Não é a comida, é o momento. Essa presença maravilhosa do nosso Senhor. O que mais? Verso 47, louvor a Deus. Você imagina, você faz parte de um grupo, diariamente está tendo experiência com Deus, você está com o coração cheio de esperança. Qual é o resultado natural disso? Louvar a Deus, adorar a Deus de todo o coração. Isso vai acontecer de uma forma assim muito normal, natural, né? Importantíssimo isso, gente. O povo de fora da igreja via aquela igreja com bons olhos. Como será que o povo vê a gente ali fora? Ali fora vê a gente aqui. Eu espero que eles nos vejam com bons olhos. Que eles tenham simpatia por nós, por tudo que eles nos vêm fazendo, né? E olha, principalmente isso aqui, gente. O Senhor, dia a dia, acrescentava os que iam sendo salvos. Onde está a evangelização? Eles não evangelizavam. Assim, quando surgia uma oportunidade, eles compartilhavam Cristo, falavam de Cristo, eles faziam discípulos, mas nem sempre evangelizavam. Eles faziam discípulos porque os de fora tinham simpatia por eles, pelo que viam eles vivendo. E aí eles queriam viver também.
queriam estar juntos, queriam participar de toda aquela bênção, ter toda a mesma esperança, experimentar o que eles experimentavam. E aí, o povo ia chegando. Quem estava acrescentando era o Senhor. E essa tem sido minha oração aqui para a nossa igreja. Senhor, acrescenta ao nosso meio aqueles que o Senhor está salvando hoje. Jesus salva hoje, gente? Salva, Jesus tem salvado as pessoas, porque não é a igreja que salva, né? Não é a igreja, a gente sempre sabe disso e prega isso. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa prática de não ser a igreja quem salva, mas é Jesus quem salva. E pedir para Jesus, Senhor, o Senhor vai salvando as pessoas? Traga. Mas aí nós precisamos cuidar. Uma outra pergunta assim, né? Se Jesus ainda hoje salva, para qual igreja Jesus encaminha os salvos de hoje? Olha que pergunta bonita. Para onde Jesus encaminha aqueles que Ele está salvando hoje? Resposta está na Bíblia, né? Jesus encaminha, né? Ou seja, o Senhor acrescenta a essa igreja da perseverança, que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que tem a simpatia de todos, que vão cuidando um do outro, que fazem refeições com alegria, singeleza, que são perseverantes e unânimes, um só coração. É nessa igreja que Jesus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Então, precisamos ser uma igreja assim, que age dessa forma, que vive, respira dessa forma, que é perseverante assim. Amém, gente? Vamos partindo agora para o final. Vamos ver a agenda de um grupo de discipulado e os meios da graça. Talvez muitos irmãos aqui nunca ouviram esse termo, meios da graça, é um termo teológico, né? Em linhas gerais, o meio da graça é um meio pelo qual Deus nos abençoa. Resumido, bem resumido, o resumo do resumo do resumo é isso. É o meio pelo qual Deus nos abençoa. Tá? Então nós vamos ver, acho que pode passar para o próximo já, esses meios da graça, eles são recursos que Deus deixou para nós, que Deus nos deu. Pastor, então quais são os meios da graça? Que recursos são esses? E esses recursos, gente, eles são tão abençoados que só de usar você já vai ser abençoado. É meio do que, gente? Da graça. Se é graça, não depende do meu desempenho, não depende assim de eu conquistar algo ou ter algum mérito. É graça, é um meio da graça. Apenas por obedecer, Deus já me abençoa. Olha que fácil, um meio da graça. Nós temos dois tipos de meio da graça, que é o individual, quando, por exemplo, eu leio a palavra de Deus. Olha só, não estou nem falando de estudar, só de ler a palavra de Deus, você já vai ser uma pessoa abençoada. Alguma bênção vai vir para a sua vida. Né? Talvez não seja aquilo que você está pedindo a Deus, mas você vai ser abençoado. Às vezes com coisas que você nem imaginava, Deus te abençoa. A tua oração, sabe quando Jesus fala lá no Evangelho, entra no teu quarto, aquele lugar escondido, aquele lugar que ninguém vai te atrapalhar para você orar com Deus. Quando você faz isso, você é abençoado, é um meio da graça.
Meditação na palavra de Deus. Quando você medita em tudo aquilo que você leu, essa é uma prática que todos os dias eu procuro nutrir na minha vida. Essa meditação é o meio da graça. Quando você ora sozinho, quando você medita, você vai ser abençoado por Deus. Amém, gente? E tem os meios de graça comunitários, que serve para um grupo de discipulado e serve para o culto de domingo. Né? Qual é o primeiro que está aí, gente? Adorar a Deus, né? Não é isso que a gente fez? Às vezes tem alguém que até está meio desavisado e não sabe por que a gente canta no culto. Porque a adoração é um meio da graça e nós usamos a música para essa adoração a Deus. Por isso, quando nós estamos naqueles louvores, naquela adoração, assim, todo mundo está com a mãozinha levantada, olhinho fechado, às vezes bateu palma depois da música, assim, mas no final, você não tem um sentimento assim no teu coração, nossa, que gostoso, que foi bênção, não foi, gente? Porque é um meio da graça. Deus nos abençoe. Né? O que mais nós temos aqui como meio da graça? Né? As ordenanças, né? Orar com os irmãos, primeiro. Orar com os irmãos. Quando você ora com o seu irmão, e o seu irmão ora com você, é meio da graça. Vocês estão sendo abençoados porque estão orando juntos. Mas, pastor, eu não sei orar em público. Não faz mal. Não é o teu desempenho na oração. Não é você fazer uma oração bonita. A bênção não é orar bonito, é orar. Se você orou, Deus está abençoando. Às vezes a gente comete alguns erros, né? Qual é a oração que tem mais poder, gente? A de um pastor ou do Lorenzo? O netinho lá da Colandi, que recentemente foi recebido para o batismo. Quem tem a oração mais poderosa? Pastor ou Lorenzo? Ninguém. Não é quem ora, é no nome de quem nós oramos. E quando nós oramos no nome de Jesus, essa oração tem poder. Essa oração é a oração que abençoa. Amém, gente? Olha, isso aqui é maravilhoso, né? Nós temos as ordenanças. O que são ordenanças? Ceia, né? Jesus mandou, né? A gente fazer, é tudo que Jesus mandou a gente fazer. Tem duas coisas. A ceia, todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. E o batismo, façam discípulos de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos abençoados quando participamos da ceia e batizamos. O que mais, gente? A comunhão entre os irmãos. Toda vez que você está junto com os irmãos, pode ser culto, pode ser almoço, pode ser aquele projeto que a gente fez, né, de sair pela rua, distribuindo um lanche ali, seja o que for, você está com os irmãos, você está sendo abençoado. É um meio da graça. Gente, pregação da palavra de Deus é um meio da graça. Ixi, então se o pastor pegar mal um dia, aí a gente não vai ser abençoado. Pelo contrário. Para ouvir a pregação, você não depende do pastor pregar bem. É você obedecer. Você ouvir a pregação da palavra. Deus vai te abençoar. Amém, meus irmãos? E eu dou glória a Deus, né? Porque pastor é de carne e osso, né, gente? Faz assim... Isso, não me assustem, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Não é desempenho nosso, não é se a gente sabe fazer bem ou não, é a obediência. É um meio da graça. Isso acontece nos grupos de discipulado, isso acontece no culto público, né? Então, vamos ver como que era a agenda da primeira IPI de Jerusalém. Vamos lá. Como que era? Essa última já? Pode pôr no último ali, por favor. Isso, esse aí. A primeira IPI, não era IPI, né, gente? A primeira IPI de Jerusalém. Como que era a liturgia deles, a organização deles, a prática deles de discipulados?
Então, olha, doutrina dos apóstolos, confere, gente? Sim? Eles perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Essa era a agenda deles, essa era a liturgia deles. Era assim que funcionava. Agora vamos ver como que funciona o nosso grupo de discipulado? Olha só, é um pouquinho diferente. Nós temos estudo, né? Estudo é doutrina dos apóstolos. Nós temos isso nos nossos grupos de discipulado, nós temos isso na nossa igreja. O que mais nós temos? Comunhão, nós perseveramos na comunhão. Comunhão, gente, não é só a gente comer junto. Não é só aquele momento em que a gente ainda não está estudando e a gente está fazendo uma horinha, né, o tempo passar, conversar. Comunhão tem a ver com ter um só coração, uma só mente, um só propósito, um só objetivo. Isso é importantíssimo, né? Comunhão é conhecer um ao outro, conhecer tão bem que você chega assim para o irmão e fala assim: irmão, hoje você não está bem não, estou vendo tua fisionomia, o que aconteceu? Sabe, você tem liberdade, porque você ama esse irmão, você conhece, anda, caminha com ele, até para falar assim: irmão, isso que você está fazendo está errado. Você não pode continuar assim. Por isso que você não está bem, olha, deixa eu te ajudar, vamos orar nisso aí, ó, vai dar tudo certo. Você estende a mão para o teu irmão. E não é na frente de todo mundo não, é no particular, porque você conhece, você ama. Não precisa expor a vida do outro, né? Comunhão. Deixa eu contar uma experiência. Quando eu era criança ainda, em Maringá, meu pai já era presbítero lá da igreja, e teve um casal de namorados que engravidou. E aí, pegaram disciplina, né? E as famílias ficaram chocadas, tristes. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis assim. Bom, aí eles tiveram que casar. A família queria que o casalzinho casasse. Eles casaram. Aí nós fomos todo mundo depois da igreja lá para a casa da dona Alice. Que mulher fantástica, gente. Ela fez um estrogonofe delicioso para os noivos, para todos os convidados ali, né? Todo mundo ajudou um pouquinho. Lá na casa dela, que era espaçosa. E aí o líder dos jovens, ele pediu a palavra e falou para o casal: olha, vocês estão em disciplina na igreja, mas vocês fazem parte da nossa vida, da nossa igreja. E sabe o que nós fizemos? Nós conversamos com o pastor, com o conselho, com toda a igreja. E nós resolvemos ajudar vocês nesse momento. Olha, vocês têm aqui a chave, aqui, ó. É uma casa, a gente alugou uma casa para vocês. Os 6 primeiros meses de aluguel já estão quitados para vocês. Nós compramos fogão, geladeira, cama, tudo simplesinho, né? Os irmãos fizeram um fundão aí para vocês. O projeto ajuda lá daquele tempo, né? E aí, vocês vão começar a vida já com uma estrutura e tal. Gente, pensa naquele casalzinho chorando, rindo, não sabia se chorava, se ria, porque é assim que é a igreja. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas ao invés de crucificar aquele que erra, a gente dá a mão, caminha junto, porque nós andamos em comunhão. Amém, gente? É isso é comunhão. E nós temos aqui na nossa agenda perseverança em oração. Os nossos grupos de discipulado é assim: precisamos melhorar, atenção, líderes, na oração. Ainda somos muito acostumados a orar rapidinho para dar mais tempo para as outras coisas. A gente precisa fazer o caminho inverso, fazer as outras coisas um pouquinho mais rápido para dar mais tempo para a oração. Porque também
também é um meio da graça. E eu acho também, a minha observação como pastor, nós precisamos aprender mais sobre oração. Oração, gente, é muito mais do que os pedidos de oração. É muito mais do que intercessão. Daqui a pouco a gente vai ter aqui na igreja oração de intercessão. Mas oração é muito mais, tem tanta forma da gente orar. Oração de ação de graças, oração de adoração, oração de entrega, de consagração, e por aí vai. Sabe, oração é aquela sincera conversa com Deus. Aprender a conversar com Deus. Ler a Bíblia me ajuda a entender a forma de Deus falar comigo. E aí eu tenho mais diálogo com o Senhor nas minhas orações, usando a palavra de Deus, inclusive. Amém, gente? Então, comparando aqui as duas agendas, da primeira IPI de Jerusalém e a IPI de Vila Nova, o que está faltando? O que está diferente? Tem alguma coisa diferente ali. O que é? Que nós não fazemos as ordenanças, nós não fazemos nos grupos de discipulado. Por quê? Porque nós somos da IPI do Brasil. A Assembleia Geral da IPI do Brasil conversou muito, por muitos anos, sobre salas, grupos de discipulado, grupos familiares, grupos pequenos, seja o nome que você quiser dar. E nós temos algumas normas que nos ajudam demais a fazer o melhor nessa estratégia. E uma das coisas que nós seguimos da IPI do Brasil é que as ordenanças são apenas nos cultos, exclusivamente nos cultos. Ordenança é Santa Ceia e batismo. Por isso nós não batizamos, nem fazemos ceia nos grupos de discipulado. É só aqui no culto. Amém, gente? Então é isso. Olha, disso tudo que foi falado, eu queria dizer para você o seguinte: só pelo fato de você poder desenvolver um meio da graça que vai te ajudar por estar convivendo com os irmãos, você deveria hoje ainda falar comigo e dizer assim: pastor, eu quero fazer parte de um grupo de discipulado da igreja. Eu quero fazer parte. Sabe por quê, meu irmão? Você precisa disso. É uma necessidade sua. E é uma ordem de Deus que todos nós, como igreja, caminhamos juntos. É importante para a sua vida. Você está perdendo bênçãos de Deus quando você, por exemplo, não faz parte de um grupo de discipulado. Quando você não é frequente nos cultos, mas também quando você não lê diariamente a sua Bíblia, quando você não ora diariamente no seu quarto, quando você não medita diariamente na palavra do Senhor, olha quantas bênçãos você está perdendo. Quando você não louva a Deus, não adora o Senhor. Né? Tudo isso deveria ser práticas diárias nossas. Por isso que a igreja em Jerusalém fazia diariamente. Porque isso os ajudava a ficar tão pertinho de Jesus, falando assim, né? Que as experiências deles, e sabe, gente, a esperança que eles tinham, cada vez era mais e mais viva. E eles tinham força para vencer todas as suas tribulações. Eu vejo alguns irmãos, às vezes, parece faltar tanta força. Sabe o que está acontecendo? Não acredita nessa conversa de perseverança dos meios da graça. Como nós precisamos disso? Você precisa disso. E um detalhe, nós somos uma igreja de Cristo, expressão viva do corpo de Cristo. E se você, meu irmão, você não crescer nessa perseverança, toda a igreja aqui vai sentir isso.
Mas se você crescer, se você for perseverante, né, nessa prática da graça de Deus, toda a igreja também vai sentir para cima. Isso vai ser tão importante para todos nós. Para finalizar, você ama Jesus? Eu não ouvi, você ama Jesus? Você ama a igreja de Jesus? Ama mais Jesus que a igreja, já deu para sentir. A gente vai amar a mesma coisa, Jesus na igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é o que de Jesus? Corpo. É de Jesus. Jesus disse, a minha igreja. Jesus ama a igreja. Né? Então, se você ama Jesus e você ama a igreja, você precisa viver sua vida cristã de tal forma que você contribua para que todos nós possamos crescer nessas bênçãos, nessas graças, e possamos ser aqueles que dia a dia aprendem mais e mais a vivenciar os meios da graça que nós colocamos aqui. Hoje você vai começar a ler a palavra de Deus, você não vai ter muito entendimento, mas daqui a um ano, se você ler todo dia, você vai saber alguma coisa. É ou não é, gente? É como a minha experiência com o violão. Se você não sabe orar e não sabe orar com os irmãos, começa agora. Janeiro de 2025, você vai estar fazendo isso de uma forma muito melhor do que quando você começou. Olha que bênção. E é assim que tudo se faz novo. Quando nós temos novas atitudes diante da vida. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Vamos nos colocar em pé.